Oi, pessoal. Então, vamos lá falar um pouquinho nessa aula sobre os materiais e também sobre a estrutura da peça, tá? Então, os materiais. Eu vou usar um fio, eu vou fazer exatamente com esse. É o fio Fiore da Euroroma. É um fio 85% algodão e 15% outras fibras, tá? Gostei muito desse fio e foi o que eu fiz também essa blusinha que eu postei pra vocês, tá? Como sugestão, vocês podem fazer com a linha da Círculo, a Anne ou a Clea 5. A Anne ela é mais próxima da espessura dessa linha da Fiore, tá? A Clea ela é um pouquinho mais fina. Então, se vocês quiserem uma blusinha bem mais delicada, eu aconselho vocês usarem a Clea 5, tá? Porque ela vai ficar mais fina e tudo mais. Mas, se você nunca fez uma blusinha e você quer seguir passo a passo, eu aconselho você fazer ou com o fio Fiore mesmo, ou com a Anne, porque aí vai ficar bem similar à contagem dos pontos, ok? Então, eu vou usar a agulha 2,5. Eu gosto de usar uma agulha mais grossa do que a que pede aqui, que aqui pede a de 2, porque eu gosto que o ponto fique mais folgadinho, que ele fique mais macio. E eu também trago uma agulha menor, a número 2, para poder fazer o arremate dos fios, ficar mais fácil de passar entre os pontos e trazer o fio, tá? Uma fita, mas se vocês não tiverem, pode ser uma régua, para vocês poderem já ter noções para poder tirar as medidas, e uma tesoura para poder cortar os fios, ok? Então, vamos lá aprender um pouquinho antes da estrutura da peça. Então, antes da gente começar a fazer a nossa blusinha, vou explicar para vocês um pouquinho da estrutura e como que eu faço o planejamento dela. Então, se vocês olharem aqui, ela é de amarrar aqui do lado, no pescoço, e o início dela, tanto na frente como atrás, ele é igual, tá? O que que vai mudar? Se você olhar nas costas, o V, ele é mais embaixo do que na parte da frente, tá vendo? A parte da frente tá mais escuro, dá pra ver aqui o detalhe. Então, essa vai ser a única diferença, tá? Então, primeiro, a gente faz a parte da frente, até mais ou menos chegar aqui, tá vendo? A gente vai passar da parte da frente até chegar na parte das costas. Então, não se preocupem, eu vou explicar pra vocês qual que vai ser o momento. E quando chegar aqui, a gente vai fazendo circular, tá? Pra ir fazendo esse fechamento aqui do bico e continuar até a parte de baixo. Então, aqui a gente tem o ponto arcos com picô, que eu ensinei pra vocês. E o ponto leque, só esses dois pontos, tá? Então, eu vou desenhar aqui e passar algumas medidas para vocês poderem entender. Então, ó, eu vou medir na peça para vocês verem e vocês podem tirar as medidas também. Então, qual que é a medida que você precisa ter para iniciar a sua peça? Essa parte aqui do pescoço. Se você olhar a minha, ela tem mais ou menos 21 centímetros, tá? Mas vai depender aqui do motivo do meu trabalho. Então, aqui ele é múltiplos de 5, então eu tenho que ir fazendo para dar mais ou menos os 21 centímetros. A próxima medida que a gente vai se atentar quando a gente estiver fazendo é até chegar aqui na parte da axila, tá? Então, vai ter mais ou menos uns 22, 21, 22 centímetros, tá? Ó. Então, tem mais ou menos 22 centímetros. Quando chegar aqui, a gente vai continuar nossa peça e fazer até aqui, para dar mais uma cavada. Mas também não se preocupem. O importante é vocês verem qual momento que chega aqui, para vocês começarem a pensar na parte das costas, tá? O busto, como que funciona? Essa blusinha fiz pra mim mesmo, é o meu tamanho. Se você olhar a metade aqui, ele vai dar mais ou menos 42 centímetros. Fica mais aqui embaixo, ó. Tá dando 44. Eu tenho 100 centímetros de busto. Por que que tá menor aqui, né? A metade daria 50. O que acontece? Essa linha, ela cede um pouco.
E para ela acompanhar a modelagem do seu corpo, quando você for medir o busto aqui, você sempre tem que tirar de 5 a 7 centímetros. Então, vai depender muito do seu gosto, para que fique assim certinho, tá? Então, essa também é uma medida importante que vocês precisam ter. Então, só para revisar aqui, vocês precisam medir a parte do pescoço de vocês, tá? Então, no meu aqui deu mais ou menos 21 centímetros. E daqui do pescoço até a minha axila deu mais ou menos 22. Eu tenho 100 de busto, mas eu fiz aqui com 44, ok? Então, lembre-se que tem que tirar de 5 a 7 centímetros do que vocês realmente têm, tá? E depois, eu fiz o ponto aqui um pouco menor, com um ponto que ele fica menor, para ele dar uma modelada na parte da cintura, tá vendo, ó? Ele dá essa curva aqui, também não se preocupem que eu vou passar para vocês. Para quem tá começando, uma outra forma de começar a fazer e não entender muito, é pegar uma blusinha similar. Então, ó, essa aqui é uma blusinha que eu tenho, que eu adoro blusinha nesse estilo. Essa é a parte das costas, né, que ela fecha no meio. Tá vendo? Ela é do mesmo estilo. A diferença é que aqui a parte de trás, ela fica maior no tecido, tá vendo? Fica mais alta. E a do meu crochê não. Mas como que você pode fazer? Tirar as medidas para uma blusinha que você já tem. Então, essa daqui. Vamos ver aqui. Ó. Deu 21 certinho, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver. Ó. Deu 21 certinho. E aí, até a parte daqui da axila. Deu. Ela tá um pouco maior, 25, porque ela realmente fica folgada, e eu quis que ela ficasse um pouco mais alta. Mas tá vendo? É bom que vocês também vão adaptando, vão vendo como o tecido fica, pra vocês adaptarem o crochê de vocês. E aqui, eu tenho 44 certinho. Então, eu me baseei nessa blusinha para mostrar para vocês que vocês podem seguir o modelo que vocês já têm, que vocês gostam e fazer com o crochê, tá? Uma dica, tentem pegar uma blusinha, se vocês forem replicar pro crochê, que ela não tenha elastano, tá vendo? Essa aqui ela não estica muito. E essa é uma blusinha que ela não fica muito justa no meu corpo. O que acontece? O crochê, ele cede, mas não muito. Então, se você fizer com uma linha que ela não cede, a de algodão cede um pouquinho, tá? Mas outros fios, por exemplo, de poliéster, ele não cede. Então, você vai ter que tomar cuidado. Eu sempre procuro pegar uma blusinha que ela seja mais folgadinha, assim, e que não tem elastano. Então, se vocês olharem, ela fica bem, ó, na medida dessa blusinha de tecido. Então, essa daqui é uma forma de vocês também começarem a fazer as roupas de vocês. Pegarem uma peça que vocês já têm e replicar em crochê. Ok? Vou passar para vocês terem uma noção de medida. Essa daqui é uma medida que eu fiz, tá? Então, eu fui me baseando com as peças que eu fiz para amigos e tudo mais, para poder ter uma noção das medidas. Então, eu vou passar para vocês, mais ou menos, e aí vai depender do gosto de vocês, tá? Não é um padrão. Então, aqui tá a blusinha, e aqui eu tenho a lateral, que são as medidas principais, certo? Então, aqui na parte de cima, vai ser mais ou menos de 18 a 21 centímetros. E aí, vai depender do tamanho. E aqui descendo, eu coloquei mais ou menos, por exemplo, se for tamanho P, 18 centímetros. E para cada um tamanho, adicionar mais 3 centímetros, tá? Então, M seria 21. O G, mais 3 centímetros, 24. E o GG, mais 3 centímetros, 27. Esse aqui é só uma sugestão para vocês começarem, ok? Então, é só mais ou menos uma base que eu tenho para poder fazer as minhas blusinhas nesse formato. Então, aqui tem
a parte do busto, certo? A parte do busto, eu vou fazendo a medida mais ou menos do busto realmente, então eu tiro a medida, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 100, certo? O meu aqui dá 100 mais ou menos. Meu deu 100. E eu uso G, tá, gente? É muito grande, tá vendo? Não cabe nem no vídeo. Eu geralmente tiro de 5 a 7 centímetros. Vai depender muito do gosto de vocês. Como eu não tenho muitos seios, eu diminuí 9 centímetros do meu, tá? Então, aqui é muito da medida. Então, vocês tiram faz menos de 5 a 7 centímetros, tá? É um direcionador aqui pra vocês. Então, vamos lá agora iniciar a nossa peça.